A paz do Senhor mais uma vez. Bom, gente, o que me leva a fazer esse vídeo com a imagem deste homem conhecido por Ricardo Eugênio Boechat, né? Jornalista, apresentador. Mas eu quero que vocês... Ricardo Boechat é o que... É esse aí de que tá com camisa, mangas compridas, né? E gravata, para quem não conhece. E eu quero que preste atenção no que ele vai dizer agora, tá ok? Isso está sendo fomentado por quem tem responsabilidade de levar um outro discurso para as pessoas. E é nesse sentido que eu acho que eu estou muito a cavaleiro, porque eu sou ateu, eu não tenho uma religião, mas não tenho absolutamente nenhum sentimento de hostilidade com religião nenhuma. Sou capaz... Bom, amados, esse outro vídeo aí que eu vou colocar foi o último trabalho que Ricardo Eugênio Boechat fez. Eu gostaria que você atentasse nas palavras que ele vai dizer, no horário. Eu vou soltar aqui o vídeo para que fique registrado aí, tá ok? Que a passagem pelo Rodoanel teve acidente por ali, colisão entre caminhão e carro. A companheira dele ali de trabalho começa a anunciar, né? Um beijo, obrigada pela mensagem. 9h13. Olha só, ele vai falar o horário. São 9h14, o programa está terminando, nossas equipes continuarão aí na cobertura. Olha só, né? Ele começa falando que são 9h14 e o programa está terminando e tal. Esse programa, ele aconteceu no dia 11. Então, como eu estava falando, esse programa, ele aconteceu no dia 11/2/2019, numa segunda-feira. Ok? No mesmo dia que vai acontecer o acidente com ele. Esse é o último trabalho dele aí. E ele vai falar algo muito interessante no final. Eu coloquei aqui por volta dos 8 minutos. Vamos soltar o que ele vai falar, ok? Vamos. E a reação, repito, da autoridade maior me perdoa a expressão, abrir as pernas. Impressionante. Esse é o Estado brasileiro. Este é o país que pertence a eles. Um abraço a todos, minha gente. Amanhã estou de volta às 7h30 da matina. Até lá. Então é isso aí. Não sei se vocês perceberam. Ele começa, né? Ele fala ali. É um programa que começa às 7h30 da manhã. Ele fala que era 9h14 a hora que ele começa a falar. E no finalzinho lá, ele vai e diz: amanhã estarei de volta por volta das 7h30 da manhã. Esse era o plano de Boechat, que ia amanhecer o dia e que ia começar a trabalhar. No começo do vídeo você já sabe que ele diz que ele é ateu. O que é um ateu? Ateu é uma pessoa que não acredita em Deus. Se você não acredita em Deus, logo você não vai acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Quando você não acredita em Jesus, que é o Filho de Deus, e em Deus, logo você é um incrédulo. O que a Bíblia diz sobre a pessoa que é incrédula? Uma pessoa que não crê. Vamos ver o que a Bíblia diz? Eu estou aqui no livro de Mateus. Vou dar um zoom aí para ficar melhor. A partir do capítulo 10, versículos 32 e 33, tá ok? Vamos ler juntos aí para ver se fica uma coisa interessante. Olha só. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Lógico que isso é após a morte da pessoa. Há um julgamento. E nesse julgamento, Jesus Cristo ele é bem claro aqui. Ele diz: aquele que me negar diante dos homens, que em vida não me aceitar, após a sua morte, no dia do julgamento, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus, ou seja, diante de Deus. Vamos para outra situação. Muitas vezes, amado, a gente é orgulhoso e não quer dar atenção à palavra de Deus. No mesmo capítulo 10, no versículo 38, Jesus Cristo deixa assim, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, toda pessoa que não aceita Jesus Cristo em vida, não é digno
de morar com Deus e de morar com Jesus Cristo após a morte. Vamos ver outra situação que a Bíblia deixa bem claro. Infelizmente, algumas pessoas que o conhecem, para agradar a família, termina falando mentiras. Tem um homem chamado Caio Fábio, que ele tem um programa, e ele falou que com certeza o Boechat estaria nos céus. E ele mandou ler Mateus 25. E fala sobre o grande julgamento, Mateus 25 também. Mas é algo muito interessante. Olha só o que diz aqui no grande julgamento. Eu quero deixar o versículo 41 e o versículo 46. O versículo 41 diz assim, meus amados. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, os anjos que se tornaram demônios, os anjos caídos se tornaram demônios. Isso quer dizer que o inferno foi preparado não para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que não aceita também Jesus Cristo, logo já não estará mais nos céus e será enviado para esse lugar de tormento, a alma desta pessoa. Ok? Mas vamos registrar mais outra coisa. Vamos para o versículo também desse mesmo capítulo, versículo 46. Diz assim, ó. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Como é que uma pessoa pode ser justa diante de Deus? Quando ela entrega sua vida a Jesus Cristo em vida, confessa a Ele todos os seus pecados e através do sacrifício que Jesus fez na cruz, Ele justifica essa pessoa. Agora, para isso, a pessoa tem que crer em Jesus e tem que crer que Jesus é o Filho de Deus e tem que crer que Deus existe. No começo do vídeo, o Ricardo Boechat diz que é ateu, que não acredita em Deus, que não tem religião alguma. Olha só, meus amados. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 8, diz assim, ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, ou seja, qualquer ser humano que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus está em pecado. E qual o salário do pecado? Romanos 6:23, vamos dar uma viajada aqui. Olha só, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para isso é necessário que você creia que Deus existe. Para isso é necessário que você creia que Jesus existe. E aí no caso do Ricardo Boechat, como ele era ateu, ele não acreditava em nada disso, fica muito difícil herdar o reino de Deus. Por isso que eu digo que o Caio Fábio mentiu para agradar a família dele. Baseado também, amados, no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 18 da palavra de Deus, está escrito assim, ó. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bom, foi da própria boca do Ricardo Eugênio Boechat, ele mesmo disse que era ateu, que não acreditava em Deus, é incrédulo. Agora vamos ver o que o livro de Apocalipse fala sobre os incrédulos. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, no livro de Apocalipse, o qual escreveu João na ilha de Patmos, a partir do capítulo 21 e do versículo 5 até o 8. Vamos ler, tá ok? Vamos ler juntos aqui, capítulo 21, versículo 5, e diz assim: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aí no versículo 8, olha só, gente, atenção para essa lista aqui de pessoas. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, uma pessoa que não crê em Deus, que não crê em Jesus Cristo,
aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados, no capítulo 20, no versículo 15, diz algo muito tremendo. Olha só o que diz. Deixar o zoom aqui chegar para que você possa ler junto comigo. Tá ok? Olha só. O versículo 14 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Como é que uma pessoa pode fazer para ter o nome escrito no livro da vida? A pessoa abandona os seus pecados, começa a crer em Jesus Cristo, crê em Deus, começa a praticar as obras que Deus manda através das Escrituras, e através do sangue de Jesus, do sacrifício que ele fez na cruz, é que você tem o nome escrito no livro da vida. No caso do Boechat, ele era ateu, né? Confesso, então ele era um incrédulo. A Bíblia diz aqui que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Então o Caio Fábio, ele diz em um vídeo que com certeza Boechat está no céu. A Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Agora cabe a você, né? Você que está vendo aqui pela palavra, que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Se realmente ele está no céu. Eu dou o veredito pela palavra de Deus que esse tipo de gente, incrédulos, covardes, feiticeiros, mentirosos. Eu gostaria muito de falar para a família do Ricardo Boechat que ele vai herdar o reino de Deus, mas eu não posso por essas escrituras aqui. E eu não quero ser um mentiroso para agradar o ser humano. Prefiro que as pessoas me achem mal, me achem uma pessoa dura nesse momento, mas eu prefiro falar a verdade para essa família, a qual, né, ele é pai de 6 filhos ali e tem a sua esposa, por nome Verusca, né? E segundo a palavra de Deus, e segundo eu sei através de informações, ela e seus filhos são evangélicos e ele não. E não é por obras, dona Verusca, que a gente herda o reino de Deus. É confessando Jesus Cristo como Senhor, o único Senhor de nossas vidas, e crendo em Deus Pai, é que a gente entra no reino de Deus, não por obras. Ele pode ter feito muitas obras, ajudado muitas pessoas, e isso é louvável. O ser humano é bom fazer isso, né? O amor ao próximo. Mas não é pelo amor ao próximo que herdaremos o reino de Deus, é por todo o cumprimento da sua palavra. E como eu li para a senhora, lá em Mateus 10, 32, 33, a senhora vai ter que enfrentar essa dor por um tempo, mas Deus vai te dar alívio, a senhora e a seus filhos. Que Deus fortaleça vocês no espírito dele, abençoe a cada dia, que dê forças para superar essa saudade do marido e do pai que ele era. Mas eu deixo essa dura palavra e essa verdade para vocês. Que Deus abençoe grandemente a quem assistir esse vídeo, e ao Caio Fábio, que aprenda a ter responsabilidade com a palavra de Deus. E se algum fã dele não gostar, antes de me criticar, leia todas as coisas que eu busquei na palavra de Deus. E aí você julga entre a palavra de Deus e meus pensamentos e os pensamentos dele. Porque eu só estou dizendo aqui o que a palavra de Deus diz, e não o que eu tenho vontade. Pois o apóstolo Paulo, ele diz que melhor é agradar a Deus do que aos homens. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único Deus verdadeiro.